Macy Grace Daly nasceu no dia 4 de dezembro de 2012, na cidade de Cumberland, localizada no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Seus pais, Jenny Cassandra Daly, de 22 anos, e Kevin Daly, de 23, se conheceram alguns anos antes na 525ª Brigada de Inteligência Militar, quando ambos eram soldados a serviço do exército americano. Logo após se conhecerem, eles começaram a sair e, posteriormente, deram início a um relacionamento. Jenny acabou engravidando e eles decidiram se casar. Porém, pouco tempo depois que Macy, a filha do casal, nasceu, Kevin foi designado para servir em outro país. Essa distância abalou a relação de Jenny com Kevin e eles acabaram se separando. Jenny ficou com a guarda de Macy e, embora Kevin estivesse em outro país, sempre que ele voltava para a Carolina do Norte, ele passava todo o seu tempo com a filha. De acordo com os familiares de Kevin, Macy era a alegria da família. Ela era uma garotinha muito carinhosa, divertida e que adorava ir ao parque com a sua avó. Apesar de Jenny e Kevin já estarem separados há algum tempo, os dois ainda não eram legalmente divorciados. No início do ano de 2015, Jenny iniciou um relacionamento com um homem chamado Zachary Kiefer. Zachary era um paramédico de 32 anos que trabalhava para o exército, e foi no exército, assim como Kevin, que ele conheceu Jenny. Segundo fontes, o casal desde o início teve um relacionamento muito conturbado, com traições de ambas as partes e até boatos de agressões entre eles. Mas apesar disso, não aparentava que a pequena Macy estivesse sendo afetada por esse relacionamento da mãe. No final da tarde do dia 2 de dezembro de 2015, a emergência recebeu uma ligação do complexo de apartamentos Village Lake, em Spring Lake. Esse era o complexo em que Macy morava junto com a sua mãe e padrasto. Na ligação, Jenny, a mãe da garotinha, disse que a sua filha de apenas 2 anos estava vomitando muito e tendo problemas para respirar. Com isso, uma equipe de paramédicos foi enviada ao apartamento da família. E ao chegarem ao local, eles prestaram os primeiros socorros a Macy, que já estava inconsciente. Durante a prestação dos primeiros socorros à garotinha, os paramédicos notaram que haviam inúmeros hematomas pelo corpo dela. E com isso, eles acharam melhor solicitar a presença da polícia. Enquanto Macy era levada às pressas para o hospital, a polícia se dirigia até o complexo de apartamentos Village Lake para investigar a situação. No mesmo dia, os policiais colheram os depoimentos de Jenny e Zachary, mãe e padrasto de Macy, para tentar entender melhor o que havia acontecido com a garotinha. Segundo a primeira versão apresentada pelo casal, no dia 2 de dezembro, os três estavam em casa e Jenny saiu um pouco depois do café da manhã para levar Macy a uma consulta com um pediatra, já que a garota estava tendo fortes dores de barriga já fazia alguns dias. E mesmo ela tomando os remédios que havia em casa, não estava melhorando. Logo na sequência, Zachary teria saído para o trabalho. Mais tarde, Jenny chegou em casa com Macy, e momentos depois, a menina se engasgou com algum alimento e começou a vomitar. Jenny então ligou para Zachary, pois ele era paramédico e saberia como prestar os primeiros socorros para a garota. Ainda, segundo a versão do casal, Zachary chegou em poucos minutos e notou que Macy parecia atordoada, estava vomitando e apertando a mandíbula. Além disso, os seus membros tinham movimentos involuntários, o que indicava que estava faltando oxigênio para o seu cérebro. Ao notar o quão grave era a situação, o casal decidiu chamar a emergência, e enquanto Zachary tentava socorrer Macy, Jenny foi fazer a ligação. Os detetives acharam toda essa história consistente, mas ela não explicava os hematomas que haviam no corpo da garotinha. Questionados sobre isso, Jenny e Zachary alegaram que Macy caiu enquanto estava passando mal e que isso poderia ter causado aqueles hematomas. Os detetives, obviamente, não acreditaram nisso e passaram a desconfiar que o casal estivesse escondendo algo. No entanto, apesar da desconfiança, eles ainda não tinham provas o suficientes que pudessem comprovar o envolvimento dos dois no que aconteceu com a menina. E para conseguir essas provas, eles passaram a trabalhar em conjunto com os médicos que atenderam Macy. Macy Grace ficou um tempo internada no hospital UNC em Chapel Hill. A equipe médica que a atendeu
constatou que os ferimentos que haviam em seu corpo eram recentes e tinham sido causados nas últimas 24 horas. Mais tarde, devido ao estado que era muito grave, ela teve que ser transferida para outro hospital, o Cape Fear Valley Medical Center. Os médicos fizeram o possível por Macy, mas além dos hematomas pelo corpo, ela também tinha inúmeras fraturas, inclusive na região da cabeça, que causaram danos cerebrais irreversíveis que a deixaram em estado de coma. A pequena Macy foi mantida em aparelhos para suporte de vida até que o seu pai, Kevin, pudesse vir do outro país no qual estava servindo para ver a filha. Assim que Kevin chegou e deu um abraço nela, os médicos desligaram os aparelhos, pois Macy já não tinha mais atividade cerebral. Macy Grace faleceu no dia 4 de dezembro de 2015, apenas 2 semanas antes dela completar 3 aninhos. O funeral e enterro dela foi marcado por muita tristeza, principalmente por Kevin e sua família, que tinham grande desconfiança de que Jenny e Zachary tivessem culpa direta no que aconteceu com ela. Essa desconfiança era compartilhada pelos detetives e também pelos médicos que atenderam Macy, mas como eu já havia mencionado, eles ainda não tinham provas o suficientes para comprovar essas suspeitas e estavam trabalhando para obtê-las. Um mês após o falecimento da filha, Jenny contratou um fotógrafo profissional para fazer uma sessão de fotos no cemitério em que Macy foi enterrada, bem em cima do túmulo dela. E como se isso não fosse estranho o suficiente, ela ainda entrou em contato com Sunny Joe, um profissional em edição de fotos, e pediu para que ele adicionasse imagens de Macy em forma angelical nas fotos que ela havia tirado no cemitério. Durante a conversa entre Jenny e Sunny, Jenny disse ao rapaz que havia perdido a sua filha de maneira inesperada devido a um acidente por ela ter se engasgado com bananas e sofrido convulsões. Sunny Joe ficou muito comovido com a história e decidiu que o serviço, que antes ficaria em $500, seria feito de graça por ele. Após ter tirado essas fotos e elas terem sido editadas por Sunny Joe, Jenny as postou em suas redes sociais junto com uma descrição onde contava a triste história de como havia perdido a sua filha de apenas 2 anos. Em pouco tempo, milhares de pessoas compartilharam a publicação dela e ela recebeu inúmeras mensagens de apoio e condolências por sua perda. Em março de 2016, 3 meses desde o falecimento da pequena Macy, saiu o laudo da perícia realizada no corpo da garota, e de acordo com esse laudo, o que havia acontecido com Macy não foi um acidente, mas sim um crime. Ainda de acordo com esse laudo, Macy apresentava uma contusão e hematomas na região de sua cabeça, que eram tão graves que acabaram causando uma hemorragia cerebral, algo que foi a causa do seu óbito. Esses ferimentos teriam sido causados 24 horas antes dela ter sido socorrida, e estava mais que claro que não eram ferimentos provenientes de um acidente, mas sim que foram infligidos por outra pessoa a ela. Com esse laudo em mãos, agora as autoridades tinham as provas que precisavam para acusar Jenny e Zachary pelo que havia acontecido à pequena Macy. Foi então que no dia 23 de março de 2016, a polícia prendeu Jenny, com 29 anos na época, em seu apartamento. Eles também tinham a intenção de prender Zachary no mesmo local, porém, ele não se encontrava no apartamento, e dessa forma, a polícia emitiu um alerta de busca por ele. Essas buscas não se estenderam por muito tempo, já que poucas horas depois, Zachary se apresentou voluntariamente ao departamento de polícia. Tanto Zachary como Jenny ficaram detidos no centro de detenção do condado de Cumberland. Após terem sido confrontados com todas as provas que as autoridades haviam conseguido reunir nos últimos meses, ambos passaram a incriminar um ao outro. Jenny disse que Zachary era muito agressivo e que ele havia descontado toda sua raiva e frustração em Macy antes delas irem ao pediatra juntas. Já Zachary negou essas acusações, dizendo que não encostou nenhum dedo na menina e que a culpada de tudo era Jenny. Os detetives continuaram investigando o caso para saber quem realmente estava falando a verdade. E pouco tempo depois, novas provas surgiram. Dentre essas provas, estavam mensagens de texto que Jenny havia enviado para uma amiga, dizendo que já não aguentava mais a dor de barriga de Macy e que ela
havia sujado todo o chão da sala antes de conseguir chegar ao banheiro. Jenny teria ficado tão irritada que chegou a bater na filha por conta disso, algo que ela confessou à amiga nessas mesmas mensagens. Além dessas mensagens, a polícia colheu o depoimento do pediatra que atendeu Macy naquela manhã. Segundo ele, a menina estava bem quando chegou ao seu consultório e não apresentava nenhuma marca de agressão em seu corpo ou comportamento anormal. Isso indicava que as agressões só teriam ocorrido após o atendimento, provavelmente quando Jenny já havia chegado em seu apartamento com a filha. Tanto Jenny quanto Zachary continuaram presos nos anos que se seguiram, até que em 2019, após novos laudos da perícia terem ficado prontos, Zachary foi libertado. Isso porque, de acordo com esses laudos, Macy havia sido agredida 12 horas antes dela ter sido socorrida. Isso indicava que no momento em que o crime ocorreu, Zachary não estava presente, pois ele estava trabalhando, algo que foi confirmado por testemunhas. Sendo assim, ele não teve participação direta no que aconteceu com a menina. No total, Zachary Kiefer ficou 44 meses preso, e ao ser libertado, todas as acusações contra ele foram retiradas. Ainda em 2019, Jenny Cassandra foi liberada sob uma fiança no valor de $25 mil e passou a responder pelo crime em liberdade. Em março de 2020, se deu início ao julgamento dela. No entanto, esse julgamento não teve um desfecho, já que dos 12 jurados, 10 consideravam que haviam provas suficientes para ela ser condenada, mas 2 não se convenceram, e era preciso que a decisão do júri fosse unânime, com todos concordando para que uma pena pudesse ser aplicada a ela. Já em novembro de 2021, a advogada de Jenny apresentou uma moção solicitando que fosse feito um acordo de confissão para ela. Um acordo já havia sido oferecido para Jenny anos atrás, mas ela havia se recusado a aceitar. Nesse novo acordo, Jenny deveria se declarar culpada pelo crime e receberia uma sentença de no máximo 5 anos e meio. Em fevereiro de 2022, Jenny participou de uma audiência onde deveria dizer perante os promotores e juiz se aceitaria o acordo ou não. Porém, não se sabe ao certo, pois não foi divulgado ao público, mas algo deu errado e não houve acordo. Atualmente, até onde se sabe, Jenny continua respondendo pelo crime em liberdade e o seu processo ainda corre na justiça. Se por qualquer motivo que seja ela não aceitou o acordo, é provável que ela vá a julgamento. E se ela for condenada, pode pegar uma pena muito maior que 5 anos e meio.